Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou a Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. E aqui estamos nós para mais uma denúncia de uma fraude espiritual que ocorreu no Reino Unido, mais propriamente em Inglaterra. Ancião 007, o senhor ainda está a tempo de se arrepender. Como eu tinha prometido que iria falar dos 2 diáconos, já falei de um e agora vou falar de outro. E também terei para falar do tal ancião. Mas se o irmão se arrepender do que fez, ainda está a tempo e evitamos mais escândalos. É triste ver a situação em que chegou esta instituição, Congregação Cristã, e por questões de pessoas que não sabem como estar e como agir também. Ancião 007 vai ficar ao seu critério se o vídeo do ancião vai ser exposto ou não, porque olha, vai ser muito triste, porque deixar a noiva no altar e estar no pecado é difícil, é muito difícil e vai ser triste, mas veja lá, reconsidere, arrependa-se e escusamos estar aqui a expor coisas que se calhar não convém, está bem? Mas vamos a este assunto que tem a ver também com o tal diácono, este segundo diácono, a fraude que é o seu ministério. Está bem? Não saiam do vosso lugar, fiquem aí, que nós vamos aqui já expor o que se passou com este diácono do sul de Londres. Além de pedir a toda a audiência a vossa atenção para compreenderem esta história verídica que vai ser aqui relatada, também quero pedir a atenção em especial ao Ministério do Brás, aos da Presidência do Brás, que estejam atentos ao que vai ser aqui exposto. Visto que o vosso colega de Ministério, o Ancião 007, é responsável aqui pela Europa. E assim podereis constatar que a sua gestão danosa, quer até espiritual, como também material, ela está num beco sem saída. E que cada vez mais os escândalos eles estão a surgir. Nada que não fosteis avisados de que se não tomasseis atitude, medidas concretas, os assuntos iriam ser expostos, lamentavelmente. Por isso, estejam atentos a esta história verídica que vai ser aqui relatada. O assunto que aqui vai ser exposto foi antes deste irmão ser levantado como diácono em Inglaterra, no sul de Londres. Por isso, não deveria ter sido nem sequer indicado para ter esse cargo. Mas, infelizmente, as coisas acontecem por negligência de muitas pessoas, quer do Ministério, quer das partes envolventes. E eu vou passar a contar o que é que aconteceu, o que é que foi relatado por uma familiar a um irmão de ministério, um diácono. Então vamos relatar este escândalo abafado e que foi relatado pela própria avó do adolescente em causa, que foi assediado sexualmente por este irmão que vive em Inglaterra já há alguns anos e que foi levantado recentemente, há pouco tempo, há um ano e meio, para diácono. E a avó deste adolescente é uma irmã da Obra da Piedade, em Mantova, Itália, a irmã Zilda. A irmã Zilda com certeza está recordada de ter desabafado, ter conversado com um colega seu do ministério, um diácono, onde estava também a esposa deste mesmo diácono. A irmã desabafou de que a família estaria a passar uma prova constrangedora porque o seu neto, um adolescente de cerca de 17 anos,
estava a ser assediado sexualmente por um irmão de Inglaterra e que foi recentemente levantado para diácono. Irmã Zilda, não diga que isto é mentira, porque olha, eu tenho a gravação, eu tenho, porque pela misericórdia de Deus deu sabedoria e entendimento a este diácono com quem conversou, para que gravasse essa parte tão importante. Entre muitas coisas que falaram, esta parte ficou gravada do seu desabafo em relação a esta situação constrangedora e que a família estava a passar essa prova já há algum tempo. E o que aconteceu é que este adolescente estava a ser assediado sexualmente. Não há outra palavra. Porque o facto deste irmão, este adulto, querer um contacto, abraçar, fazer carinhos, ser meigo, e vão dizer assim, ainda, mas qual é o problema de ter estes cuidados e da pessoa considerar como se fosse filho? Tudo tem limites. Tudo tem limites. E se forem pesquisar na internet os psicólogos, e por falar em psicólogos, tem uma psicóloga que é excelente e é brasileira e ela está a fazer um trabalho extraordinário e aí podereis compreender melhor o que aqui está a ser exposto. É a Leiliane Rocha. Eu depois até vou colocar o link do canal dela, que ela tem no YouTube e tem no Instagram. Podeis segui-la, porque o trabalho dela está a ser divulgado pelo mundo fora e está a fazer um trabalho extraordinário. E podereis compreender que aquilo que está aqui a ser dito não está a ser com má intenção. É apenas de alerta. Tudo quando passa dos limites do bom senso, tudo que é excesso faz mal. E quando passa a querer ultrapassar a barreira da intimidade, e podeis assim, o que é que se passou então? O que se passou é que este irmão, muito querido, muito amoroso, muito dado assim a miminhos, quis e fez o seguinte, de invadir, ultrapassar a porta, a barreira da intimidade das pessoas. Neste caso, o que era? Entrava pela casa de banho dentro, quando o menino estava lá e estava nu. A casa de banho é o banheiro, como vocês chamam, WC. Entrava sem pedir licença, com um único intuito de ver o menino nu, o jovem, o adolescente. E poder dizer, o que é que tem? São homens? Desculpem, não é assim. Se para vós é normal, então alguma coisa que não está bem na vossa cabeça ao julgar que está normal, porque não é normal. Se até mesmo um pai e uma mãe, quando os filhos já começam a entrar numa fase de adolescência, eles têm que respeitar a intimidade, os momentos em que estão na casa de banho, banheiro, não é? Um estranho tem que ainda respeitar muito mais os seus limites. Se até o próprio adolescente estava a ficar incomodado com tanta proximidade, se os familiares estavam a achar estranho tudo isto, toda esta movimentação por parte deste irmão, porque não tinha filhos, lhe dava direito de ter toda a liberdade de fazer o que quisesse, de entrar assim na casa de banho e ter a intenção de ir somente quando ele estava nu. Calma que eu não estou aqui a inventar. Não. Se isto causou aflição à irmã Nilza, à irmã da Obra da Piedade de Mantova, causou incómodo à família e até mesmo ao adolescente, foi pena que não tivessem denunciado este senhor, que por acaso é irmão na congregação. Porque a realidade é essa. Se ele não é um abusador sexual de menores,
teria que ser encaminhado para um psicólogo, para as entidades referentes, para verem qual é o problema deste senhor, deste irmão, deste diácono, que agora é diácono. Mas calma. A verdade é que todos ficaram em silêncio. Este menino foi crescendo, já se casou, o seu sogro e a sua sogra são de Inglaterra, e a verdade é que tiveram conhecimento. Até mesmo a própria Irmandade teve conhecimento, mas se calaram. Este jovem não foi só vítima deste irmão, que agora é diácono. Ele foi vítima da sua própria família, foi vítima do ministério, porque se calaram ao permitir de que este homem fosse levantado para diácono. A irmã Nilza está recordada que foi chamada a atenção por este mesmo irmão diácono para que a irmã denunciasse esta realidade, esta situação, porque ele não poderia ir para diácono. E a irmã se recusou a denunciar. Pois bem, como se costuma dizer, mais vale tarde do que nunca, aqui estamos nós a denunciar esta situação. Em que este diácono foi para diácono sem sabermos como. E aqui eu pergunto ao Sr. Ancião 007. Quem é que vos revelou que este homem podia ir para diácono? Porque se nele está este instinto, esta necessidade de ver meninos, adolescentes nus, dá que pensar, há que refletir e há que tomar atitudes. Porque isto é grave. E se tem esta tendência, se tem mais alguma tendência, sois vós que tendes a averiguar. Porque aos olhos de muitos, eles sabem qual é a tendência deste irmão. Vós é que parece que quereis tapar os olhos ou tapar o sol com a peneira e não querer ver o que é óbvio. Este diácono é muito amoroso, é muito querido pela Irmandade. É. Mas mal a Irmandade sabe do que este diácono fez antes de ser diácono. E como é que conseguiu? Ancião 007, será que este diácono foi para diácono? Porque foi ele que ensinou aos outros do ministério, àquele ancião do vinho, a fazer o descaminho de vinhos. Agora eu pergunto ao Ministério do Brás, claro está que tem que incluir também o ancião 007. Se ele também ia às RGS ir servir, organizar, ajudar a organizar as RGS, as Assembleias Gerais que são realizadas aí no Brasil, quem permitis estar no vosso meio, em contacto até com jovens? Onde está a revelação do Espírito de Deus em vós para discernir o espírito que está em certa de determinadas pessoas? Como é que é possível colocarem no ministério alguém que tem estes instintos carnais? E que bem sabeis que o critério de escolha para o ministério ele sempre foi muito rigoroso, ou pelo menos era. Porque o que dá a entender agora, muito sinceramente, é que colocais todo cão e gato. E tendes mais tendência para colocar pessoas que cometeram pecado antes de ter ministério, que tiveram atitudes menos próprias antes de ter ministério. Como é que é possível? E como é que é possível
que para hoje em dia, para que se seja levantado com o ministério e não tendo a promessa do Espírito Santo, se faça reuniões, que busquem serem batizados com a promessa do Espírito Santo, com pessoas, com irmãos, em pecado. Com certeza estáis recordados de um irmão que foi do Brasil aí e que esteve reunido para que este mesmo diácono que eu estou a falar, fosse batizado com a promessa. Entre outros irmãos do ministério, tem um ancião. Sim. Sabem que agora é assim, faz-se uma encomenda-se que venha um irmão sem bom testemunho, em pecado, para virem se reunir para batizar, para que esses irmãos sejam batizados com a promessa, para depois serem levantados para o ministério. Às vezes até forçam, eu não sei como, mas devem de forçar. Agora, o que é mais incrível, como é que alguém que se diz ser profeta, ou que é considerado profeta, em que a Irmandade daí de Inglaterra ficava toda maravilhada com um homem, com um irmão, que estava em pecado. Que foi, há poucos meses atrás, esteve numa reunião em Pucarana, acho que estou a dizer bem o nome, numa região perto da Pucarana, em que esteve lá o ancião Cláudio Marcola. Eu não me estou a enganar no nome, é assim, Cláudio Marcola. Esteve lá e que foi determinado porque a irmã com quem ele se envolveu, ou a pessoa, a mulher com quem ele se envolveu e que tinha relações sexuais extraconjugais, foi e denunciou este irmão. E este irmão já não era considerado para ter bom testemunho e para ter a liberdade que vocês deram de ele atender os cultos mesmo sem ministério. E o mais absurdo, o mais aberrante, é que este mesmo irmão, que já estava em pecado, porque ele já estava em pecado antes de atender os cultos e antes de ir para a Inglaterra, fazer este show, como é que é possível Deus se usar deste homem para que os restantes fossem batizados com a promessa, para que pudessem ser levantados para o ministério? Me expliquem, por favor, porque eu estou sem entender. Que Deus é este que faz desta forma, atua desta forma, quando as coisas de Deus são santas, são puras. E o que ele faz, ele não precisa de intermediários. Ele, quando quer, ele faz. Quando ele quer, ele batiza. Quando ele não quer, não batiza. E como é que é possível colocar uma pessoa destas com ministério e que não tem filhos? A sua esposa também é do ministério. Segundo o que tive conhecimento, ela é pior do que um jornal nacional. Mas isso parece que é um dom que nasce com certas e determinadas irmãs da Obra da Piedade. Não é todas, calma. Como também não é todos os diáconos que são maus. Também como não é todos os diáconos, nem todos os anciães que não são levantados por Deus. Há aqueles que são levantados por Deus, porque têm dom para isso. Mas nestes casos não é possível. Eu não acredito que Deus tenha feito sentir de que este homem, que tem outras intenções e que não são intenções boas, porque é impossível. É impossível. Vós que estáis a escutar isto, fazeis uma análise, até podem expressar a vossa opinião nos comentários. Acham normal alguém ser ou ser excessivamente meigo, afável, carinhoso para com um adolescente e querer entrar na sua casa de banho, na sua privacidade? Não é normal. E vou-me desculpar, como também não é normal
a família ficar calada e permitir que este homem tivesse ido para o ministério. A culpa é do ministério por colocá-lo como diácono, mas a família é culpada. A irmã Nilza, que é a avó, foi culpada porque deveria ter falado. É cúmplice. Tão ladrão é o que rouba como o que fica cá fora à porta. A irmã foi avisada para denunciar o caso, mas se remeteu ao silêncio. O pai deste menino também não quis falar. Porquê? Porque não queria ter problemas com o ministério, porque estava a passar uma situação delicada de divórcio, um bocadinho assim controverso, não é? E não quis levantar muitas ondas, porque não queria ficar sem liberdade, não é? E o agora atual sogro deste menino? E a sogra? Por que razão permitiram? Porque também tiveram conhecimento. Espera. O sogro, ele sempre foi amigo do ancião dos vinhos, que antes, até mesmo quando era cooperador, ele arranjava as peças para o carro deste irmão cooperador, que agora é ancião. Até arranjava também dinheiro, emprestava dinheiro, vende motos. Em que sociedade é que estamos a viver? Em que a razão e o bom senso deixaram de ser importantes? Em que o bem-estar de uma vítima, porque este adolescente estava a ser vítima de assédio sexual. Não vamos estar aqui com paninhos de lá, não. Eu não sei se chegaram a vias de facto ou não. Não foi isso que a avó deste menino declarou. Se calhar até com vergonha, não sei. Porque normalmente não se assume que houve algo mais. Mas eu não quero entrar por aí. Mas o que eu quero perguntar e quero relembrar aqui, a vós, homens, que dizeis ser homens de Deus, em que estáis, em cada dia que passa a denegrir e a colocar esta instituição, congregação cristã, esta instituição religiosa, congregação cristã, com uma imagem deplorável. A verdade é essa. É muito silêncio e muita permissão perante estes casos, seja de abusos sexuais, seja de assédio sexual, violência doméstica, seja com irmãs ou com irmãos. E quero aqui relembrar que o assédio sexual e a violência o abuso sexual de menores não é só a meninas. Acontecem a meninos. E este é um caso. Este é um caso de assédio sexual e é um menino, um adolescente. Até quando a congregação vai permitir, vai ficar em silêncio, não vai tomar medidas de ter acompanhamento de pessoas especializadas na área de psicologia, nesta área? Procurem, invistam. Em vez de estarem a comprar terrenos, a gastar dinheiro mal gasto, em viagens e mais viagens, negócios e mais negócios, invistam numa formação. Eu já referi que têm que fazer aqueles testes psicotécnicos com pessoas na área, técnicos, profissionais na área, para saber se a pessoa está mesmo com perfil para ser cooperador de jovens, para ser cooperador, ser diácono, ser ancião, ser porteiro, ser o que for que esteja ligado com a Irmandade, teria que fazer um teste psicotécnico para poder saber que pessoa é aquela. Porque na realidade, o Espírito de Deus, o Espírito de revelação, se ausentou de vós. Mas mesmo que alguns tenham o Espírito de Deus sobre vós, o Espírito de revelação, convém procurar estas ajudas.
porque estáis a cair pela ladeira abaixo com as vossas atitudes de negligenciar, de permitir que as pessoas fiquem de boca calada, com medo de perder a liberdade. E as pessoas se vendem só porque querem ter a liberdade na igreja para exercer algum ministério. E o que eu não entendo, como é que é possível vir alguém do Brasil, sendo considerado profeta, vir para impor a mão, para batizar com a promessa do Espírito Santo, tanto seja este diácono, como até o ancião do vinho, o ancião de Brownlee, em que ele tem uma cabeça branca, mas é uma cabeça branca, mas que não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. A que ponto se chega de ter que fazer estas farsas de são batizados com a promessa? Porque isto é uma farsa. Já temos visto muita coisa, mas chegar a este ponto começa a ser ridículo. E a congregação cair no ridículo vai cair nos desrespeito. A credibilidade começa a decair. E isso é grave. Muito, muito grave. Então, senhores anciães, responsáveis do Brás, o que é que ireis fazer? Que atitude é que ireis tomar? E será que este falso profeta que tinha cometido pecado porque tinha feito sexo com outra irmã ou outra senhora e que ela própria foi denunciar, ainda continua com liberdade, ainda continua a ser considerado profeta, ainda continua a ser bajulado mesmo não tendo ministério? Tendes que refletir, ponderar muito sobre isto. Quero aqui aproveitar para retificar o nome da irmã da Obra da Piedade de Mantova, em que eu dizia Nilza, não é Nilza, é Zilda. Como também, já agora aproveito para falar ao irmão Matias e à irmã Zilda, de que eu tenho as gravações destes assuntos em que vós declarasteis o que aconteceu. Irmã Zilda, se for uma invenção sua, é a irmã que vai pagar por isto. Não sou eu. Mas não é. A irmã não ia estar a inventar uma coisa destas tão grave. A verdade é essa. O irmão Matias, eu também tenho a gravação. Por isso eu vou ficar a aguardar o que é que vai acontecer a estes dois diáconos. Se vão continuar no seu ministério, como se nada tivesse acontecido, ou se ireis tomar uma atitude para que o vosso nome na praça, anciães do Brás, ancião 007, fiquem só um bocadinho limpos, porque a sujeira é muita. E isto não vai bastar, mas pelo menos para terdes vergonha nessa cara, que já tendes idade para ter vergonha nessa cara, e respeitardes de uma vez por todas o bom nome de Deus, que tão levianamente usais para tudo e mais alguma coisa, porque é Deus isto, é Deus aquilo, é Deus outro. Irmandade, Deus não está nestas confusões, Deus não está nestas revelações, Deus não está onde impera pecado, a sujidade. Não. Se Deus perdoa, isso já é outra questão. Aqui não vamos misturar as coisas, mas a verdade é uma. O ministério tem que fazer cumprir tudo aquilo que foi um dia estabelecido de haver homens íntegros, idóneos, com bom testemunho, pai de família, marido de uma mulher só. Pois é. Ter o nome limpo na praça. A verdade é que tendes vindo a escolher só o que não presta. Só o que não presta.
Que isto sirva de exemplo a todos vós que ainda frequentais a congregação cristã a nível mundial, de que muitas das vezes o vosso sentimento é de que esta pessoa é estranha, não, há aqui qualquer coisa que não liga. Mas quando vedes que o ministério coloca essa pessoa no ministério, até ficais em confusão. Foi o meu sentimento que falou mais alto. Não, irmandade, não, povo. Quando nós sentimos algum retraimento em relação a determinada pessoa, confiai naquilo que muitas das vezes é Deus a alertar-vos. De que aquela pessoa não merece ter a confiança que muitos dão. Fico-me por aqui. Acho que já chega, porque isto às vezes dá aqui a volta aos fígados. Ancião 007, vou ficar a aguardar mais uma vez. Já sei que o senhor vai relevar, não vai dar importância. Lamento. O próximo vídeo vai ser sobre o ancião. Eu bem não queria, mas assim me obrigais. Fico-me por aqui, Deus vos abençoe. E é triste ver a congregação ou as pessoas que estão responsáveis mais preocupadas com a quantidade do que com a qualidade daqueles que estão a servir a Deus, que estão no ministério. E estão mais preocupados em que os cofres estejam vazios do que o povo seja alimentado espiritualmente por homens de coração e mãos limpas. Deixo-vos por aqui, Deus vos abençoe, não desanimem, sirvam a Deus, nem que seja na vossa casa, continuem a servir a Deus, se quiserem continuar a ir à congregação vão, mas ponham o radar do vosso coração, daquele Espírito de Deus que Deus colocou sobre vós, a funcionar para saber quem é que está a ser usado por Deus e quem não está. E acreditem que nem tudo o que reluz é ouro, nem tudo o que parece é. Atenção, que quando há muito chamego, como vocês dizem, muitos abraços, muito bater nas costas, oh meu irmão, oh minha irmã, oh que querida, oh amorosa, isto e aquilo, desconfiem, fiquem sempre com um pé atrás, ou até se possível os dois, porque hoje em dia, infelizmente, não se pode confiar em ninguém. Claro que há exceções, claro que há, mas todo o cuidado é pouco. Deixo-vos por aqui e vão visitar aquele canal da Leiliane Rocha. É uma excelente psicóloga, ela é extraordinária. Eu vou deixar o link. Deus vos abençoe. Fiquem preparados para o próximo vídeo, se Deus quiser, e compartilhem os vídeos. Compartilhem, porque é importante que todas estas informações cheguem até vós. Mais cedo ou mais tarde, a verdade é exposta nos telhados. E assim se cumpre a palavra de Deus. Que nada ficará escondido, que Deus irá colocar tudo nos telhados. Amém. Deus vos abençoe. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.